Vamos para o Rio de Janeiro, conexão direta com a nossa equipe de reportagem, porque o bicheiro Rogério de Andrade, que foi preso hoje, acusado de mandar matar o rival, Fernando Inácio, deve ser levado para um presídio federal de segurança máxima. Quem tem as informações ao vivo é o Kleber Rodrigues. Kleber, conta. Boa tarde. Boa tarde, Tainá. Para você, para toda a nossa audiência, a partir de agora, Rogério de Andrade passa pelos trâmites burocráticos dessa prisão. Foi encaminhado inicialmente para a cidade da polícia no Jacarezinho, depois para um exame de corpo de delito e, na sequência, foi para o presídio em Benfica, que é a porta de entrada para as unidades penitenciárias aqui no estado. Ele vai ficar preso na capital fluminense até ser transferido para uma unidade federal, conforme prevê a decisão da Justiça no Rio de Janeiro. Rogério de Andrade, o bicheiro mais conhecido e mais poderoso aqui do estado, de acordo com as investigações, foi preso na manhã de hoje no condomínio de luxo, onde vive na Barra da Tijuca, depois de uma ação do GAECO, do Ministério Público do Rio de Janeiro. O MP avançou na investigação sobre a morte do também contraventor Fernando Inácio em novembro de 2020. Esse crime chamou bastante atenção. O Fernando Inácio estava retornando de helicóptero de Angra dos Reis, na Costa Verde. Quando chegou no Recreio dos Bandeirantes, foi morto a tiros durante uma emboscada, com diversos tiros de fuzil. Fernando Inácio era genro e herdeiro de Castor de Andrade, tio de Rogério de Andrade, e que foi um dos maiores bicheiros do estado do Rio de Janeiro. Segundo as investigações do GAECO, Rogério de Andrade mandou matar Fernando Inácio para controlar novos pontos do jogo do bicho na zona oeste do Rio. Na ação de hoje, o Ministério Público também prendeu o PM reformado Gilmar Enéas Lisboa, que teria monitorado Fernando Inácio. Tanto Rogério de Andrade quanto Gilmar foram denunciados pelo Ministério Público do Rio. O patrono da mocidade já tinha sido denunciado por esse mesmo crime, mas há 4 anos o Supremo Tribunal Federal trancou a ação por entender que faltavam provas. Em abril deste ano, o contraventor retirou a tornozeleira e desde então estava respondendo a esse processo em liberdade. O GAECO retomou essas investigações e exatamente por isso essa operação de hoje foi realizada. Nós já procuramos a defesa de Rogério de Andrade, mas ainda não tivemos posicionamento. Só para ambientar, quem não é aqui do Rio de Janeiro, essa disputa de poder ali deixado por Castor de Andrade já provocou inúmeras mortes. Em 98, um ano após a morte de Castor de Andrade, o filho dele, Paulinho de Andrade, foi assassinado, segundo as investigações, a mando de Rogério de Andrade. Ele passou a assumir esse controle das ações criminosas da contravenção aqui no estado do Rio de Janeiro e criou uma rivalidade com o genro de Castor de Andrade, justamente o Fernando Inácio, que foi morto há 4 anos. Em 2010 também, Rogério de Andrade e o filho de 17 anos sofreram um atentado na Barra da Tijuca, um ataque à bomba. O filho de Rogério de Andrade, de apenas 17 anos, reforçando, acabou morrendo nesse ataque e o contraventor ficou gravemente ferido. Desde então, ele é considerado pelas autoridades que investigam a contravenção aqui no estado do Rio de Janeiro o maior bicheiro do estado, preso hoje, portanto, nessa ação do GAECO do Ministério Público do Rio de Janeiro. Eu volto com vocês.